Até nos tornarmos mães e pais, nós não temos a experiência concreta de criar e educar filhos, né? Que muitas vezes são verdadeiros desafios, né? Por isso nós erramos, né? Muitas vezes, nossa, inúmeras vezes, mas nós sempre fazemos o possível para remediar as consequências, conversando com os filhos, pedindo desculpas e revendo alguns comportamentos, né? Mas neste vídeo nós vamos falar sobre pais tóxicos que muitas vezes causam danos morais e psicológicos muito grandes nos filhos, né? Neste vídeo vamos falar sobre atitudes de pais tóxicos que podem arruinar a vida dos filhos. Existem ordens que os pais dão que são muito contraditórias e extremamente negativas para os filhos, né? Ordens e expectativas. Por exemplo, a primeira delas, você tem que ser o melhor. Tem muitos pais que exigem isso dos filhos, pais narcisistas, por exemplo, né? Eles esperam que os seus filhos sejam os melhores em tudo, porque isso alimenta a vaidade deles, né? E eles também buscam as vitórias dos filhos para encobrir seus próprios fracassos na vida, né? Eles não conseguiram se sobressair em nada, então eles exigem que os filhos façam isso por eles, né? E isso realmente é muito complicado. Só que se o filho consegue, eles falam, você não fez mais do que a sua obrigação. E se eles não conseguem, aí vem aquela dose de humilhação, né? Aquela coisa muito ruim que deixa os filhos extremamente inseguros e tristes, né? Com esses comentários que os pais fazem, e eles passam a vida inteira com aquela sensação de nunca terem agradado aos pais. E isso vai muito para a vida pessoal, né? Eles acham que nunca agradam ninguém, a autoestima fica extremamente rebaixada. Esses comentários sobre os filhos na infância, na pré-adolescência, eles marcam a vida deles para sempre, né? Eles crescem com aquela sensação de fracasso, de inutilidade, de nunca serem suficientemente bons para os seus pais, né? Filhos não têm que realizar os nossos sonhos, eles não têm que cumprir as nossas expectativas e principalmente não têm que pensar que só vai ser feliz, que eles só vão ser felizes se eles ganharem sempre tudo. Perder e errar fazem parte da vida, gente, e da formação do caráter. É assim que se amadurece, que se desenvolve resiliência, que se valoriza o que ganha, né? Que se valoriza as conquistas e que se aprende a lidar com as frustrações. Quando um filho perde um jogo, uma competição, ou não passa no vestibular, qualquer coisa do tipo, não tem nada mais acolhedor e reconfortante do que um abraço dos pais, uma palavra de conforto, de estímulo. Agora, você imagine uma criança ouvindo o tempo todo que ela é um fracasso, que ela não serve para nada. Como é que você acha que fica a cabeça de uma criança e como que ela vai formando o caráter dela nessas condições? Segundo erro que muitos pais tóxicos cometem é desabafar coisas pessoais com os filhos. Muitas mães e pais compartilham problemas pessoais, né, e conjugais com os filhos. Contam sobre traições cometidas, descontentamentos no casamento, se esquecendo que os filhos não são confidentes e principalmente que você está falando mal do pai ou da mãe deles. Eles acabam se sentindo na obrigação de tomar partido de um ou de outro e eles sentem muita culpa por isso, né? Sem contar que eles não possuem distanciamento ou amadurecimento para opinar sobre isso. Esse é um erro que se comete até com muita frequência, não é? Brigas na frente dos filhos. Muitas mães culpam os filhos por essas brigas, né? Isso deixa crianças e adolescentes extremamente inseguros e tristes, tirando suas próprias conclusões a respeito de relacionamento, de casamento, né? De confiança e de lealdade, né? E muitas vezes de maneira completamente distorcida. Por outro lado, quando os filhos querem fazer alguma coisa, como dormir mais tarde, sair com os amigos, né, aí eles são tratados como crianças. Não, você não tem idade para fazer isso, quer dizer, idade para compartilhar os problemas e levar culpa por várias coisas, eles têm, mas não têm autonomia, né? Então fica muito incoerente, né? Eles não têm autonomia para nada, mas são tratados como adultos quando despejam os problemas neles. Essa atitude prejudica demais os filhos. Tomem muito cuidado com isso. Terceira atitude de pais tóxicos, né? Criticar e desmotivar os filhos. Tem mães
principalmente, que desestimulam as filhas a usarem um determinado tipo de roupa, dizendo que não caiu bem, que é para meninas mais altas ou mais magras, né? A menina está se achando muito bonita com aquela roupa, só que depois desse comentário ela fica triste, insegura, realmente ela brocha, literalmente, e muitas vezes acaba nem saindo. Eu não estou falando aqui de toques necessários que as mães que amam dão às suas filhas quando estão vendo que a roupa não está caindo legal, né? E elas querem ver as filhas bem. Eu estou falando de mães tóxicas que fazem isso sempre, tanto a respeito de roupas, quanto de amizades, namorados, sempre passando a mensagem de que ela é a única que quer o bem da filha, né? Que fala para o bem dela, que fala a verdade, mas que tira dela qualquer autonomia e autoconfiança. A autoestima da filha vai lá para baixo, né? Ou do filho. Ela pode fazer isso por medo também de perder a criança. Tá vendo que a menina tá crescendo, tá amadurecendo, tá ficando mocinha, né? Ou ela tem medo de envelhecer, tem medo de perder essa convivência, de ser uma pessoa importantíssima na vida da filha. Então ela faz essa sabotagem na autoestima da criança, né? Ele vai se sentir, ao invés de estimular, falar, não, você tá bem, né? Porque isso ensina a menina a ter autocrítica. Então ela se olha no espelho, olha, você podia melhorar aqui e ali, mas não, ela detona completamente, fazendo a menina se sentir realmente horrível. Sabe, vai batendo talvez aquele medo de que ela tá crescendo e vai começar a fazer as próprias escolhas, né? Essa mesma mãe, quando a filha quer emagrecer, já que ela falou que aquela roupa fica bem em meninas magras, ela fala para a filha, mas para quê? Você está ótima. Então são mensagens completamente contraditórias, né? Como que a criança ou o pré-adolescente vai fazer para entender esse jogo inteiro, né? E não entende, claro. E essas mensagens contraditórias criam grandes conflitos internos nos filhos. Quarta atitude tóxica, fazer comparações. Né? Comparar os filhos entre si, comparar os filhos com os primos ou com os amigos é uma atitude altamente prejudicial em vários sentidos, né? Primeiro, porque você ataca a autoestima dos filhos, demonstrando preferências, né? E fazendo o filho se sentir menos, né? Menos amado, menos apreciado, menos importante, menos competente. E o segundo problema disso é que você estimula a rivalidade, a competitividade entre os irmãos ou entre os amigos. Cada filho deve ser aceito com as suas peculiaridades, né? Cada um tem seu jeito, sua personalidade, suas qualidades e defeitos, suas facilidades e dificuldades, né? Então cada um tem que ser apreciado do jeito que é, não tem como comparar. E cada filho deve receber ajuda no que precisar, não se iguala a necessidades, né? Cada um tem a sua. O ideal é estimular a união entre os irmãos e não a rivalidade, né? Fazer com que um filho entenda a dificuldade que o irmão tem e não fazer com que um filho se sinta melhor do que o outro. Muitos pais também fazem os filhos serem sinceros e depois usam o segredo contra eles, jogando na cara em determinado momento, zombando ou contando para os outros. Outros também implantam um complexo de inferioridade nos filhos porque eles não querem que eles sejam bem-sucedidos, porque o amor próprio narcisista deles tem muito medo de que os filhos sejam melhores e mais bem-sucedidos do que eles. Tanto eles podem gostar pela vaidade, como podem agir dessa maneira. A autoestima deles é desafiada. Tem mães que falam, você só me causa transtornos, né? Mas não me deixe. Em famílias saudáveis, funcionais, os pais encorajam os filhos a terem sua própria vida, né? A se independerem, desejam que eles se realizem, que eles encontrem o que os faça felizes, né? Mas pais tóxicos fazem o contrário, eles nunca querem que o filho vá embora, mas eles sempre deixam claro que a casa é deles, que a comida é deles, que ele está suportando você. Eles fazem com que os filhos se sintam um peso e tenham sempre que estar agradecendo por tudo que os pais fazem, né?
Muitos pais são assim porque eles também podem ter sofrido tudo isso e repetem o padrão de desrespeito. Eles também precisam de ajuda. Mas este vídeo se destina aos jovens que passam por isso e que têm grande chance de perceber esse padrão e se defender. O que fazer então quando os seus pais se comportam dessa maneira? Infelizmente, com crianças ainda pequenas fica complicado, né? O que a gente torce é para que os pais percebam suas atitudes e as revejam, né? Ou que algum familiar ou um amigo dê um toque, né? Só que isso pode não acontecer e aí as consequências vão aparecer lá na frente, né? E dependendo do grau de toxicidade desses pais, ainda vão se sentir vítimas de filhos ingratos, né? Só que ao adquirir a autonomia e discernimento, esses filhos tendem a se afastar, né? E a se proteger dessa dinâmica tóxica. Não é possível mudar o passado e nem fugir de algumas relações tóxicas, principalmente com os pais. É difícil porque tem muitos sentimentos envolvidos, mas você, filho, pode se proteger, né? Colocando limites, né? Proteger os seus limites pessoais. Você pode, assim que possível e se você quiser, né? Viver separadamente e de acordo com suas próprias regras. Você pode se independer, pode restringir o acesso à sua vida particular, ao seu território particular e proteger a sua intimidade. Fazer terapia pode te ajudar muito no reconhecimento de tudo isso, sabe? Encontrando uma maneira mais segura e menos invasiva de conviver com seus pais. Não participando da solução de problemas deles e principalmente resgatando a sua independência e autonomia. Existem mais atitudes que podem prejudicar os filhos, mas vai ficar para um outro vídeo se não ficar muito comprido. Reflita e invista no autoconhecimento. Isso pode aliviar suas dores, pode aliviar o seu coração e impedir que você cometa esses erros com os filhos que você tiver no futuro, tá? Eu tenho certeza que você consegue. É claro que todos os filhos deveriam, né, e mereceriam ter pais saudáveis, que fizessem tudo de uma maneira mais simples, para o bem deles, né? Tomando conta, cuidado, fazendo tudo para que eles crescessem autoconfiantes, com uma autoestima forte, elevada, né? Com filhos que soubessem encarar os desafios da vida, mas infelizmente tem muitos filhos que não têm essa sorte, né? Então, invista em você mesmo, invista no autoconhecimento e se proteja, tá bom?